Turma, essa é a ordem que todo mundo acredita. Primeiro eu fico competente, primeiro eu fico bom, primeiro eu entendo, primeiro eu me preparo, Jefferson. Primeiro, Hugo, primeiro eu me preparo, depois eu ganho visão, porque agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu tenho conhecimento técnico, agora as coisas fazem sentido para mim, porque eu já aprendi, porque alguém me treinou, porque eu já tenho uma habilidade técnica, doutor, agora eu já entendo de todos os maquinários. Istma, né? Da Istma, eu entendo todos os maquinários da Istma, agora eu vou. Provavelmente o teu número 1 não entende de tudo. Ele talvez nem seja o mais técnico. Talvez o melhor funcionário seu não é o mais técnico. Provavelmente, muito provavelmente, o melhor colaborador da empresa não é o mais estudado. Estudo é importante? Muito. E aí, depois que eu tenho competência, eu ganho visão. Aí eu entro na frequência de quem realmente quer acima da média, entra na energia, agora eu vou conseguir, agora eu vou chegar, entra na frequência de quem quer ter sucesso. De quem vai fazer acima da média, de quem não faz só o prometido, agora eu entro na frequência, porque agora eu sei, agora eu entendo, agora faz parte de mim, agora eu tenho um conteúdo, né? Aí fica sempre, qual é o próximo curso? Qual é a próxima coisa? Entende? Eu tô na dúvida se eu falo o que eu tô pensando, porque é muito doido o que eu tô pensando agora, e aí pode ser que eu quebre. Eu tô na dúvida, Raul, se eu falo o que eu tô pensando agora. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não vou responder lá agora. Quem aqui é cristão, acredita em Deus, em qualquer religião? Acredita em Deus. Legal. Beleza, então todo mundo aqui acredita, né? Então tô mais confortável agora de fazer a pergunta. Um dia um ateu chegou para mim e fez a seguinte pergunta. Augusto, como é que Jesus morreu na cruz por nós? Se a gente nem estava aqui. Como é que tu me explica? Ele morreu pelos meus pecados se eu nem tinha pecado ainda. Como assim? E eu confesso que, sei lá, 5 anos atrás isso aconteceu, sei lá, não lembro quantos anos, eu não soube responder não. Deu uma enrolada lá. Eu me senti o meu capenga. Então eu queria que você fizesse a primeira pergunta. Augusto, o que é que tem a ver com o conteúdo? Eu juro para você que vai conectar. Eu juro para você que essa pergunta tem a ver com o que eu estou falando. Augusto, se Jesus morreu na cruz por nós, mas eu não estava aqui, como é que você explica? Alguém sabe explicar? Alguém quer dar uma opinião? Porque eu dei uma opinião, mas não soube responder, eu confesso isso. Eu fiquei uma semana mais ou menos pensativo, Raul, estudando, e aí depois de um ano que eu fui entender aquilo. Depois de um ano depois eu fui entender aquilo. Alguém quer responder? Por quê? Depois que eu descobri que era mais ou menos isso aí. Depois eu descobri que era mais ou menos isso aí, mas ainda não chegou onde eu... Depois de um ano eu fui chegar. Né? Alguém mais? Por que Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado se é 2000 anos antes da gente nascer? Como que explica isso para um ateu? E o que tem a ver com mentalidade? O que tem a ver com isso aqui, Augusto? Vai ter o nome, porque eu tô curioso pra caramba, né? O que tem a ver? E aí, Hugo? Como explica? Eu fiquei encucado. E essas duas respostas, para mim, faz muito sentido. E eu acredito nelas, inclusive. Eu acho que elas estão certas, inclusive. Mas depois eu fui, né, se provocando, se perguntando, se questionando, Marília. Cara, mano, peraí. Eu não quero mais passar essa vergonha, não. Eu sou um cristão, eu quero provar. Meu irmão, eu quero... Né, tem aquele sentimento de, meu irmão, eu quero mais, eu quero dar mais informação para a pessoa. Sabe o que eu entendi depois? Né, que aí precisa de fé para acreditar nesse tipo de coisa? Por isso que eu estava assim, sempre... Cara, não falo a minha opinião? Turma, o tempo é humano, não de Deus, nem de Jesus. Não existe presente, passado e futuro para Jesus Cristo. Certo, Raul? Não existe antes, depois e o futuro. Não existe. O tempo, minha fé, tá? E não é só fé, é ciência também. Não é só Bíblia, é ciência também. E aí você pode olhar como ciência. Eu não acredito muito nisso não, mas beleza, tudo bem. O tempo para Deus, para Jesus, é como se fosse daqui para aquela parede, certo? Ele caminha ele é o tempo, ele caminha aqui. Ele pode ir lá no futuro, voltar no passado. E entende de tudo isso. Ele pode ir lá visitar o Raul no futuro do Raul e pode voltar para cá de novo. Então, presente, passado e futuro é para a gente. Pô, Augusto, o que é que tem a ver ainda com esse conteúdo? O que é que tem a ver? O que tu quer dizer com isso? Não é? Então, para Deus não existe a cronologia humana. Não existe a nossa cronologia. Ele entende do futuro, mas, além disso, ele pode ir lá e voltar. Ele é o próprio tempo, simplesmente certo? Ele é o próprio tempo. Não só ele enxerga, como ele é o tempo. E tem um balizador disso.
Se ele é o tempo, e se não existe presente, passado, futuro, falando agora espiritualmente ou em mentalidade, entrou no papo doido agora, Raul. Mas eu vou mudar o papo daqui a pouco, para você não ficar assustado comigo. Concorda que o futuro que eu quero já aconteceu? Sim. Aquilo que eu acredito para Ceará GPS já pode ter acontecido para Deus. Já pode ter acontecido para ele lá. Está lá o futuro lá. Certo? Já aconteceu, Jefferson. O Ushuaia Trip já explodiu. Já está lá, já explodiu lá. Já explodiu. Já deu muito certo a parada. Se já aconteceu, Marcelo, se já aconteceu, em qual frequência de crença eu quero estar? Porque você escolhe a visão de futuro que você quer, sim ou não? Para mim e para os colaboradores. Você tem a crença que você aceita. Alguns, mas eu nem sabia que tinha uma crença, essa crença mesmo, eu nem sabia que tinha uma mente tão pequena. Turma, quando eu falo uma meta para o meu time, eu tenho convicção, porque eu já enxerguei. Aí a minha crença diz, se eu já enxerguei, já aconteceu, eu vou só buscar aquele futuro que eu já enxerguei. Em dezembro, pela primeira vez eu abri minha boca e falei para o time assim, agora eu enxerguei o bilhão. Eu já enxergava multimilhões há bons anos, mas a minha mente não enxergava o bilhão. E talvez é a primeira vez que eu estou falando isso para vocês. Também, né? No Aliança. Eu só enxergava multimilhões, eu enxergava. Massa. Então, mano, faz sentido, multimilhões por mês. Mas eu não enxergava o bilhão ano. Agora eu já sei o caminho, eu já entendi. Mano, agora eu estou trabalhando para quê? Pelo BI. Aí, quando eu começo a trabalhar pelo BI, acreditar e vem sócio de um banco, que vale BI. Entende? De valuation de BI. As coisas se movimentam para aquilo. Augusto, o que é que tem a ver com o meu comercial, com o meu negócio? Tudo a ver. Turma, como é que eu começo o dia? Só pensando, eu preciso ler mais ou eu decido que eu vou fazer o que tiver que ser feito? Como é que eu começo o meu dia? Como é que o meu vendedor começa o meu dia? Às vezes a gente está pé da vida, mas não importa, turma. Eu tenho que ir lá e falar o melhor, colocar o meu time na frequência certa, na mentalidade certa, na visão de futuro certa. Porque a visão que eu decido acreditar já aconteceu. Na minha crença, tá? Vocês não precisam acreditar em mim. Mas acredita como se fosse uma possibilidade. Não precisa acreditar na fé que eu acredito, no jeito que eu acredito. Não precisa, não tem isso. Agora, pensar positivo, pensar negativo, entrar na frequência positiva, entrar na frequência negativa é uma escolha, sim ou não? Sim ou não, turma? Eu reclamar dos problemas, eu focar nos problemas, é uma escolha. Eu, apesar dos problemas e estar numa energia positiva, hoje eu falei pro Raul, não sei se eu falei pro Raul. Eu falei no carro agora, vindo agora. Para os meninos, meu irmão, tô cansado e tô com sono. Porque ontem a gente foi sair para jantar, a gente foi expulso do restaurante, eu, Raul, Jefferson. Expulso. Cara, deu meia-noite, a gente vai fechar, tá? A gente foi lá para fora para pegar os carros. Aconteceu o quê? A gente continuou conversando na frente do estacionamento. E foi. Eu cheguei em casa quase 1h da manhã, ontem. E hoje a minha filha acorda 5h05 da manhã. Meu amigo, chega a dar uma tristeza. Mas, turma, eu escolho estar aqui com vocês com outra energia, entende? Eu escolho estar aqui com vocês em outra vibe, entende? Isso é uma escolha diária. Porque as pessoas imaginam que é isso aqui que vai virar. Augusto, contrata o melhor curso, passa por onboard, espera o vendedor entender o mercado, aí coloca ele para vender, aí ele vai performar, mas você não bota ele no trilho da frequência certa. Augusto, por que tu está falando isso? Porque para mim, vou falar aqui pela primeira vez para vocês de novo, para mim, a gente não tem os vendedores mais técnicos. Eu não tenho. Tenho alguns bons vendedores técnicos, mas eu não tenho os melhores vendedores. Agora a gente decide colocar todo mundo no mesmo ritmo todo santo dia. Porque a ordem cronológica não é essa, turma. Eu vim aqui hoje para defender, essa ordem está errada. É o que eu quero fazer com vocês hoje. Não é sobre ser o mais competente, ter o time mais competente, ser o melhor time. Porque, turma, o que eu perguntei lá no começo sobre eu, Gui e o Alan, aquelas duas fotos lá? O que a gente tinha em comum? Ninguém aqui diz, você tem muito conhecimento, né? Vocês estudaram bastante, né? Ninguém falou sobre coragem, falou sobre energia, falou sobre querência, falou sobre, cara, tudo isso. Ninguém falou, vocês entendem mais do mercado, talvez vocês falariam isso hoje, pelo conhecimento que a gente adquiriu depois de começar. Não é começar não é ficar pronto para começar, é começar porque depois você fica pronto de começar. Você entende? Então, essa ordem, turma, que nos ensinaram, que também me ensinaram, errado. Parece fazer sentido, parece que essa ordem faz até sentido. Só que, por que a lógica parece fazer sentido? Competência, faz sentido, né? Preciso saber o que estou vendendo, preciso saber o que eu vou fazer, para depois eu ter visão, ter clareza das coisas, porque com o conhecimento,
vem a clareza, agora eu entendo o jogo e aí eu entro na frequência, aí eu tenho um motivo, agora eu estou preparado, agora eu vou com tudo. Essa é a lógica que todo mundo acredita para o time comercial. Augusto, qual é o novo treinamento que eu tenho que dar? Talvez você tenha que falar sobre mente, porque, turma, se eu e vocês acreditamos que mentalidade, a forma como as pessoas se comportam, comportamento, é 80% do resultado de um ser humano, de um vendedor, por que a gente não estuda sobre mente? Por que a gente não fala sobre mentalidade? Por que a gente não coloca o ritmo, as pessoas na mesma frequência? Por que a gente não dedica 15 minutos por dia para colocar o time no ritmo? Por que não? A gente vai lá, cobra KPI, cobra número, e essa pessoa vai sair por KPI e por número. A gente vai lá e dá mais um aperto, beleza, eu não estou dizendo que tem que fazer sim, mas não é só isso. Às vezes, a maior virada de jogo de um vendedor no teu negócio é quando você chama ele para tomar um café no individual. E fala determinadas coisas, determinados direcionamentos que não tem a ver com técnica, tem a ver com comportamento. Mentalidade. Entende? E aí, Augusto, essa ordem faz sentido. Só que o vendedor faz treinamento, fica animado, nos primeiros 3 dias tenta, toma um não, fica na dúvida se sabe o suficiente, volta a estudar e nunca entra no ritmo. Some. É isso que acontece. Porque eu acho que é só entender de produto. Não, irmão. Sabe como é que é o humor do vendedor? Primeiro, o cara vai ser ruim pra caramba. Minha entrevista, eu já digo isso, eu já dou pressão nele. E, cara, você vai levar muita gente esculhambando. Muito cliente vai te dar não. Muita gente vai te tratar mal. Muita gente. E aí? Tu tem coragem mesmo? Vai ser difícil. Tem que fazer 100 ligações, Hugo, todo santo dia. E 80 delas as pessoas nem vão te dar atenção. Será que tu quer isso pra tua vida? Tu aguenta 3 anos e começa a testar a mentalidade. Começo. Só que o onboard geralmente começa como? Esse é o nosso produto, esse aqui é o nosso sistema, essa é a meta. Se tiver alguma dúvida, me procura. Turma, não é isso que vira jogo. Não é isso que vira jogo de time de vendas, não é isso. Isso é importante muito, mas não é isso que vira sozinho. Não vira jogo assim, turma. Ó, se você ficou até o final nesse vídeo aqui do YouTube, se você gostou, deixa seu comentário, segue o canal, compartilha com um amigo que precisa ver esse conteúdo e acompanha a gente aqui para mais conteúdos como esse.